O mundo dos negócios sempre foi muito masculino, né? Como você lidou com isso? Eu nunca me importei com isso, na verdade. Para ser sincera, eu nunca tive essa preocupação de competir com os homens. Eu sempre achei que mulheres e homens têm espaços diferentes, têm capacidades semelhantes e não é o nosso sexo que determina o que a gente é capaz de realizar. Então, eu sempre tive os homens como aliados. Eu nunca entrei nesse processo de competição por ser mulher ou por ser homem. Pelo contrário, sempre me dei muito bem com eles, sem nenhuma dificuldade. Em algum momento, foi problema para você? Claro que houveram alguns momentos em que eu fui desafiada por ser mulher ou que alguém duvidou da minha capacidade por ser mulher. Eu me lembro de alguns momentos assim, mas eu procuro não dar ênfase nisso e nem me preocupar com isso. Isso para mim é uma coisa irrelevante. Quando eu vejo alguém que está se importando com eu ser mulher e acha que eu tenho que provar alguma coisa, eu saio fora desse tipo de competição porque a única pessoa para quem eu tenho que provar alguma coisa é para mim mesma. Quais foram os principais desafios da sua carreira? Eu tive muitos desafios na minha carreira, mas eu acredito que os principais desafios têm muita relação com mudança. Por exemplo, deixar de ser executiva e deixar de lado um sonho que eu tinha, alguma coisa que eu sonhei por muito tempo, para ser empresária, foi um grande desafio. No momento em que a empresa estava começando e que eu não estava tão preparada ainda e as pessoas me diziam que eu era muito inteligente, que eu devia voltar atrás, que eu tinha prazo e tempo para me dar bem numa carreira executiva, depois eu não ia ter escolha mais, isso pesava para mim, principalmente quando eu olhava para as coisas e não via acontecer. Isso fazia eu duvidar da minha capacidade e até mesmo pensar, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que é isso mesmo? Fora isso, eu tive inúmeros desafios, como qualquer empresário tem no processo de crescimento do seu negócio, desafios financeiros, desafios emocionais, desafios de clientes que não são legais, parcerias desleais, mas eu acredito que tudo isso foi para o meu crescimento e eu procuro aprender com isso e levar as coisas boas, que é o aprendizado para eu crescer e não cometer os erros de novo que eu já cometi no passado. Alguma vez você já se sentiu fracassada ou incompetente? Claro, muitas vezes eu me senti fracassada ou incompetente, só que eu tenho uma coisa comigo, eu posso ficar triste, chateada, arrasada por um dia, mas no outro dia eu levanto, eu olho no espelho e falo, olha, você consegue, você vai conseguir. E se as coisas não estão muito claras ainda, elas vão clarear. E aí eu procuro olhar para mim, olhar para as circunstâncias e procurar encontrar as respostas. E aí a hora que eu encontro as respostas, mesmo que não sejam todas, eu começo a me movimentar, começo a agir, porque o fracasso para mim é um estado emocional. Ele não é uma realidade. E se eu me sinto fracassada ou se eu me abraço com esse processo de fracasso, eu realmente vou concretizando as coisas que eu espero. Então eu faço justamente o movimento contrário. Eu me dou o direito de sofrer, de ficar triste, de ficar chateada, de ficar frustrada, mas eu não fico ali. Eu me movimento o mais rápido possível para sair desse lugar. Você se apresenta como especialista em crescimento de empresas. O que leva uma empresa a crescer, na sua opinião? Eu acredito que crescimento tem a ver com, primeiro, encontrar os clientes certos. Porque uma empresa ela precisa conhecer seus clientes, entender o que eles precisam e o cliente precisa comprar a ideia do que a empresa vende, aqueles produtos que ela oferece. Então eu acredito que essa é a primeira conquista que uma empresa precisa para ter crescimento. A segunda coisa é para dentro. Para a empresa crescer, ela precisa criar uma estrutura que está relacionada a ter as pessoas certas, nos lugares certos e o dono da empresa conseguir encontrar a posição dele. Conseguir sentar na cadeira em que só ele poderia sentar. E eu vejo que muitos donos de negócios às vezes ficam em dúvida se eles governam o trem, se eles dirigem o trem ou se eles servem o vagão. Então eu acho que o segundo processo de crescimento tem a ver com o crescimento da visão, da cabeça e do posicionamento do dono para começar a construir dentro da empresa as coisas que ele precisa. E o terceiro, aí sim é o processo de expansão de fato, que é buscar mais mercado, conseguir faturar mais, conseguir ter uma lucratividade mais interessante, multiplicar as coisas que estão funcionando e reduzir aquelas que não estão. O que você aprendeu de mais valioso trabalhando com mais de 10 mil empresários ao longo da sua carreira? Eu percebi que os problemas que o empresário enfrenta em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de empresa, são muito semelhantes. E esse processo de aprendizado é que faz com que o empresário valorize as coisas que ele conquista, mas não precisa ser tão árduo assim.
Eu vejo que aquelas pessoas que elas acreditam que elas vão desvendar tudo sozinhas, principalmente agora que o mundo está muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente, a concorrência cresce muito, a gente não tem todo esse tempo para aprender com a experiência. Eu acredito que o empresário que dá certo, ele vai se cercando de informações, de pessoas, de orientação, para conseguir passar pelas barreiras que o empresário passaria num tempo longo, num tempo bem mais curto. Se você tivesse que dar um conselho para alguém que está começando a empreender, o que você diria? Eu diria que, às vezes, quando a gente começa a empreender, a gente quer ter todas as respostas. A gente quer saber tudo o que vai acontecer com o nosso negócio, exatamente o que fazer. Ninguém começa com todas as respostas. Na verdade, você vai descobrindo as respostas ao longo do tempo e você vai descobrindo novas perguntas também. Mas eu acho muito importante que você tenha clareza de quais são os seus próximos passos, os seus primeiros passos e os passos que vêm a seguir, para que você possa ir se organizando. E eu sempre falo que uma das primeiras conquistas que o empresário precisa buscar é poder contratar alguém. Alguém que vai fazer por ele algumas coisas que tomam seu tempo e que não agregam muito para o negócio no primeiro momento. E depois o seu próximo passo é poder ter gente que pensa no negócio, pelo menos mais alguém para dividir com ele essa responsabilidade de pensar, de se questionar e até ajudá-lo a duvidar das suas certezas e das suas convicções. Acredite muito no seu sonho. Acredite, se abrace com ele, mas não permita que ele te segue. Porque às vezes a gente ama tanto o nosso sonho, a gente se apaixona tanto por ele, que a gente fica cego para enxergar quais são as coisas práticas que a gente precisa fazer, quais são as coisas que a gente precisa decidir e quais são as coisas que a gente precisa abrir mão, porque não está funcionando, porque o caminho não está dando certo, porque não é por aí. Então, se apaixone e use isso como uma força motriz para crescer, mas não fique cego para enxergar as coisas que você precisa ver.